Ei, você que é líder e atua aí com a gestão da tua equipe, em determinados momentos oferece feedback? Esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar sobre a nossa identidade no momento do feedback. Eu sou Liane Becker, esse é o canal do YouTube na Consultoria Estalo e eu já te convido aqui para nos acompanhar. Afinal, toda semana tem um conteúdo novo sobre desenvolvimento de pessoas, sobre liderança ou sobre equipe. Fiz um resumo aqui no meu computador sobre esse tema que é tão importante e quero não esquecer de nenhuma das minhas falas, então vou me aproveitar do meu recurso aqui. Tradicionalmente, quando a gente ocupa a posição de gestão, a gente leva conosco um receio no momento dos feedbacks, principalmente se ele vai ser um feedback mais desafiador, um feedback de orientação, um feedback de alinhamento, um feedback de planejamento. E isso impacta diretamente a forma como a gente percebe as nossas necessidades e as necessidades do externo, porque o externo, de alguma maneira, está sempre nos validando. Então, quando eu falo sobre essa identidade, é porque na posição de líder, alguém do qual tu está oferecendo essa comunicação está validando, aprovando o que tu estás construindo ou não. E isso faz com que tu perceba que a tua identidade pode estar em risco e daí optar ou por postergar feedbacks, não tratar assuntos importantes ou não saber muito como lidar, ficar um pouco confuso, né? A gente precisa entender que existem 3 itens no momento do feedback para você como liderança que é necessário a gente perceber e se questionar se a gente não está usando eles como bengala ou como desculpa para não efetivar esse momento. Então eu quero trazer aqui os 3 itens para vocês e a gente vai ampliando a nossa percepção. Primeiro item, você como liderança vai cometer erros. E essa afirmação ela é dura, né? Porque a gente tem como uma tendência de pensamento a acreditar que pela posição de liderança que se ocupa, nós vamos reduzir a nossa quantidade de erros e vamos ser muito assertivos. Quando alguém nos mostra um erro específico, como seres humanos, nosso modelo de funcionamento é nos defendermos ou explicarmos, né? Então, quando alguém apresenta uma dificuldade, um erro, uma falha, uma imperfeição, a gente automaticamente aciona esse modelo de defesa. E a gente precisa entender que se a gente quer diminuir a pressão desse momento, a gente precisa aceitar que realmente a gente pode ter cometido o erro que está sendo apresentado e que o mais importante, o fato da gente admitir sobre esse erro não diminui o nosso valor. Então não diminui o teu valor como líder. Eu acredito até que ele te humaniza e te aproxima mais da equipe, porque a equipe começa a validar que isso também é possível que aconteça contigo e que dependendo da forma como tu lida, tá tudo bem a gente errar rápido, que nem eu digo, para nos aproveitarmos do recurso dos erros, né? Então, admitir o erro vai fazer com que tu te aproxime das pessoas da tua equipe. Segundo ponto que a gente precisa aceitar em nós mesmos. Temos intenções complexas. E aqui eu quero trazer o quanto que, no meio de todas as intenções positivas que nós temos e que tu como liderança tem algumas que são estranhas. Quero trazer um exemplo para vocês. Provavelmente todos vocês aqui defendem a importância de não mentir, porque é algo que é valorizado não só socialmente, mas é valorizado pela maior parte das pessoas que entende que essa mentira pode causar muito mais danos do que qualquer outra coisa. No entanto, a importância de não mentir, muitas vezes ela é valorizada, mas a gente costuma individualmente se perdoar quando a gente não conta toda uma verdade. Olha quanto que é complexo.
eu sei que é importante não mentir. Mas quando eu estou vivendo um processo de não poder falar sobre tudo o que é necessário de um tema, parece que eu me isento disso e eu me perdoo pelo fato de não estar conseguindo fazer essa prática da forma como ela é tradicionalmente. E trata-se de um trabalho de autoconsciência muito grande, né? Porque a gente precisa entender o que são os limites, quais são os limites que a gente pode ultrapassar e o que a gente não pode invalidar de interesses da composição total, independente de a gente estar se colocando numa posição de... Quando a gente valida o externo, a gente está validando algo interno. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas intenções complexas, porque pode ser que eu esteja invalidando coisas para validar alguma necessidade minha. Terceiro ponto desse nosso papo aqui vai ser: você contribui para o problema. Da mesma forma como a gente comete erros, a gente contribui para o problema, né? Na maioria das vezes a gente vai sim estar nessa matemática aí que demonstra que pode ser que a gente esteja muito envolvido na problemática que esteja inserida ali, e que a maior parte das vezes, quando a gente percebe que a gente contribui para o problema, a maior parte das pessoas não se sente confortável em admitir. Então aqui eu trago uma oportunidade da gente pensar e tomar cuidado, que o que faz com que a gente não se sinta confortável em admitir é acreditar que quem é perfeito escapa de feedbacks negativos. E esse é um pensamento muito sedutor dentro da realidade do mundo corporativo, mas ele não funciona sempre. Então, a gente tem que aceitar que a gente é imperfeito, que a gente não é impecável, que a gente não é só pensamentos positivos e que não é uma boa ideia a gente utilizar dessa isenção do quanto que a gente está contribuindo para algum problema, tá? E aí, faz sentido para vocês esses 3 itens? Como vocês lideram no momento do feedback? Qual é a parte da identidade que mais dói? É sobre isso que eu queria falar aqui, queria trazer um pouco de perspectiva para vocês. Se tu te identificou com algum dos 3 itens, coloca aqui nos comentários para mim, eu vou fazer questão de ler para a gente poder interagir e ampliar nossa percepção sobre essa ferramenta de gestão que é tão importante no dia a dia, certo? Até o próximo vídeo, gente!